Pessoal, boa noite mais uma vez. Vamos dar início a esse bate-papo, né? Que eu quero muito que vocês interajam, tenham dúvidas e me perguntem o que vocês sentirem necessidade, certo? Vai ser uma construção e eu estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar sobre esse assunto que eu gosto tanto com vocês e poder agregar de alguma forma aí na profissão de vocês também, certo? Então, o tema do nosso debate, do nosso questionário hoje, do nosso debate da webinar, é justamente engenharia de alimentos e os principais desafios da profissão, certo? Como eu já disse anteriormente, né? Meu nome é Wisla Kívia, eu sou de Caicó RN, no Rio Grande do Norte, tenho 27 anos e atualmente, né, sou formada em engenharia de alimentos. Vou contar um pouco da minha trajetória acadêmica para vocês entenderem. Me formei em 2019 na Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Pombal. E aí o curso de engenharia de alimentos, né, aqui para mim, pelo menos nessa região, ele é de 5 anos, certo? É um curso diurno que compõe aí 10 períodos. Porém, tem algumas universidades que faz o curso em 6 anos, priorizando aí apenas um turno. Eu cursei 60 disciplinas, estágio TCC. Dentre essas disciplinas eu vi diversos cálculos, muitas físicas, inúmeras químicas, desenhos e as disciplinas específicas. Então, a base da engenharia ela é a mesma, né? E o que vai mudar aí justamente são essas disciplinas específicas de cada curso. Em 2021, eu finalizei a minha especialização após a graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, também no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né? Aqui a gente chama de IFRN. E em 2024, mais precisamente nesse mês, no início desse mês, eu finalizei o meu mestrado acadêmico em Sistemas Agroindustriais, também pela Universidade Federal de Campina Grande. E aí, estou pleiteando aí o doutorado para talvez próximo ano. Ainda estou muito afetada pelo mestrado, mas estou tirando umas férias para poder dar início aí a essa tentativa do doutorado. Então, vou falar um pouco da minha atuação, né? O que é que eu estou fazendo hoje como engenheiro de alimentos no interior do Rio Grande do Norte? O que é que eu estou fazendo? Então, atualmente, eu passo a maior parte do meu tempo como responsável técnica de indústrias. Indústrias de água adicionada de sais, uma empresa, na verdade, de distribuição de água potável, que tem diferença, certo? De água adicionada de sais para água potável. E também estou como responsável técnica e presto assessoria para chafarizes de água potável, que talvez não seja uma modalidade muito conhecida ao largo do Brasil, uma vez que aqui no Rio Grande do Norte ela é bem difundida, certo? Eu trouxe aqui uma imagem, como vocês podem ver, essa é a empresa que eu trabalho, e aí é uma demonstração de uma pessoa pegando água nesse sistema de chafariz, que nada mais é do que a disponibilização de água potável, água propícia para consumo de qualidade, que é disponibilizada pelo próprio sistema automático, e aí a pessoa vai lá com seu garrafão higienizado, e aí consegue pegar essa água, esses 20 litros de água, por um valor acessível, certo? Durante 24 horas. Então, final de semana, feriado, é um sistema bacana que pode atender assim, a população mais carente, até também aquela que tem condição, porque realmente são fornecidas águas de qualidade e acondicionadas também de forma que garanta essa potabilidade. Além disso, eu também trabalho com consultoria de alimentos, quando aparece. Vou dizer assim, quando aparece, porque vocês vão entender mais na frente, certo? Em serviços de alimentação, restaurantes, supermercados, entre outros. E atualmente também estou como redatora, né, do Engenharia News, como o Felipe introduziu anteriormente. Está sendo uma satisfação poder relatar um pouco sobre esse assunto. Esse espaço está sendo muito proveitoso, principalmente para as pessoas interessadas na área de engenharia de alimentos. Então, por que eu escolhi engenharia de alimentos, né, primeiramente? A engenharia de alimentos, ela surgiu para mim como uma necessidade que eu enxerguei na minha casa, uma vez que meus pais, eles tinham uma indústria de fabricação de bolos caseiros no tempo, e aí
eu pesquisando sobre os cursos de engenharia, uma vez que também espelhada no meu irmão, que estava já cursando engenharia mecânica no tempo, e eu vi assim como uma admiração. Então, eu via que eu não me identificava muito com o curso de saúde, e eu gostava bastante de química durante a escola, né? E aí, pesquisando a grade do curso, eu percebi que era algo que eu gostava de estudar e algo que poderia agregar futuramente em casa, né? Na minha família, na empresa dos meus pais. No meio do caminho, eles fecharam a empresa, não deu mais certo, mudaram completamente o ramo, mas eu persisti no curso, eu fui gostando, me interessando, já estava bem envolvida nos projetos da faculdade e finalizei. E não me arrependo, é um curso bastante interessante, como vocês vão ver aí mais na frente. Então, o que é, né, propriamente, a engenharia de alimentos, né? Para vocês entenderem o porquê dessa denominação específica para alimentos. Então, a engenharia de alimentos, ela é justamente derivada da engenharia química, né? A engenharia química, ela é muito rica e ela abrange várias áreas. Então, os alimentos, eles estavam inseridos na engenharia química, porém é um setor muito amplo e necessitou de ter essa divisão, essa subdivisão, para que haja esse curso. Então, é um curso novo, relativamente novo, comparado às demais engenharias, certo? E ele vai tratar justamente o conhecimento dentro da ciência, da tecnologia e da engenharia. Então, o engenheiro de alimentos, ele nada mais é do que o condutor da indústria. Ele vai justamente operar em toda a cadeia produtiva, pré e pós-industrial. A gente vai poder entender um pouco mais na frente. Então, eu trouxe aqui alguns memes da internet, porque muita gente pensa, né, que engenharia de alimentos é algo relacionado a isso, né? Quando fala que, por exemplo, construção de prédios com comidas, nesse caso aqui do exemplo com o Eiffel. Então, a gente vê muito isso. Eu recebo muito esses memes. Por exemplo, aqui nessa outra imagem, com maquinários fazendo comida, então nada a ver. Aqui também, certas esculturas em alimentos. Então, são alguns tipos de memes que a gente encontra aí na internet que realmente não tem nada a ver com o contexto do curso, mas é engraçado, eu gosto. E aí, então, vou falar para vocês o que realmente, né, faz um engenheiro de alimentos, né? E aí eu trouxe a notícia do portal, né, da Engenharia News, onde eu estou como redatora, como eu falei anteriormente, e essa foi minha última notícia, que eu já introduzi ela no portal justamente para esse momento, né? Para que vocês pudessem, quem não leu ainda, tiver curiosidade, pudesse complementar o que eu estou falando aqui com essa notícia, certo? Está lá no portal disponibilizado. É uma notícia bem rica, que ela vai tratar justamente, eu quis trazer um combo, né, de informações, onde eu trouxe listas das universidades que possuíam o curso no Brasil inteiro. Comentei sobre o salário base dos engenheiros de alimentos e a realidade por trás disso. Falei das funções dos engenheiros de alimentos de forma detalhada. Também falei dos desafios, mais especificamente na região interior, onde eu atualmente atuo, certo? E também tem um tópico lá específico falando sobre a falta de concursos públicos para esse setor especificamente. Então, o que faz o engenheiro de alimentos, né? Inicialmente, eu posso citar que ele desenvolve produtos, ele desenvolve novos alimentos. Então, esses alimentos que são desenvolvidos, eles não são criados do nada. Quero fazer uma coisa que não tem nada a ver. Não. Eles são produtos que atendam necessidades e preferências dos consumidores, de acordo com o levantamento de mercado que é feito muitas vezes. Ele vai levar em consideração aí sabor, textura, valor nutricional, a vida útil, porque não adianta você criar um alimento que ele não seja rentável, né? Não supra uma necessidade. Então, dentro desses aspectos, está aí os produtos para intolerância à lactose, os que têm intolerância ao glúten, os alérgicos, né? Algum produto específico, produto zero, diet, light e diversos outros que a gente encontra no mercado com particularidades. Então, ele também atua dentro do controle de qualidade, né, que é a função mais conhecida, assim, pode-se dizer.
justamente implementando sistemas de controle que vão garantir justamente o padrão de segurança dos alimentos. Esses padrões, eles são regidos por legislações, por normas, que vão desde a fabricação, como, por exemplo, das instalações em que a indústria está instalada. Então, tudo isso, todo esse levantamento de controle de qualidade, ele é feito através de testes, de análises, e justamente seguindo, levando em consideração essas legislações. Também nós temos a otimização de processos industriais. O engenheiro de alimentos, ele consegue, dentro de uma indústria, dentro de um segmento alimentício, aumentar a eficiência, né, desses processos. Muitas vezes tem processos de indústrias gigantescas, famosas, que vendem muito, mas que não são eficientes, gastam muito, né? Então, uma dessas funções aí é justamente observar esses gargalos, observar essas dificuldades e melhorar para que possa ter essa redução de custo. Também nós atuamos dentro da pesquisa e desenvolvimento, né, de projetos através de produtos que já existem, né? Nós estudamos os produtos que já existem e melhoramos, né? E tentamos inovar conforme esse produto que já existe. É tanto que às vezes a gente está no supermercado e de repente percebe uma embalagem nova ou uma formulação nova. Então, isso tudo aí é um engenheiro de alimentos por trás, pensando nessas estratégias que cada vez estejam mais à cara do consumidor, né? E o consumidor gosta mesmo de inovação. Nós temos também, na gestão de produtos, né, de produção, na verdade, essa inserção do engenheiro de alimentos, justamente na linha de produção, onde existe ali diversos funcionários, onde é preciso haver essa comunicação, gerir essas pessoas para que todas trabalhem com o objetivo comum, né? De garantir os padrões de qualidade dos alimentos que foram impostos por um engenheiro de alimentos para que esses produtos eles saiam com qualidade. E aí envolve diversas atividades, como capacitações, aquisição de matérias-primas, controle de estoque, tudo isso está na função de um engenheiro de alimentos. Por fim, uma das nossas funções e obrigações é garantir justamente a sustentabilidade. Não adianta elaborar um alimento ou supervisionar um processo onde você está vendo que aquele processo ou aquele alimento está dando muito impacto ambiental, muito risco, né? Então, nós pensamos justamente em alternativas que possam melhorar esses alimentos, melhorar essas produções, essas linhas de produções, através de práticas sustentáveis, certo? E uma função também muito importante é justamente a redução do desperdício, né? Muitas vezes reutilizar desperdício de alimentos para outras atividades que possam aí trazer mais benefícios para a empresa e por aí vai. Então, nós temos o alimento, né? E cercado ao alimento, nós temos todo esse controle que é feito desde a matéria-prima até o produto final na prateleira, que é supervisionado por um engenheiro de alimentos, né? Desde a higiene das instalações, desde a adequação das instalações, onde vai ser produzido esse alimento, até a formulação, como ele vai ser produzido, a matéria-prima que vai ser utilizada, que tem que ser de qualidade, tem que ser vista, a forma como esse alimento ele vai ser conservado para garantir uma vida útil, para garantir que esse alimento chegue à mesa do consumidor de forma segura, sem trazer nenhum tipo de intoxicação alimentar, enfim, diversos outros prejuízos que a gente vê esporadicamente aí em alguns alimentos, certo? E também a embalagem, né? Para que esse alimento ele chegue realmente com a textura, com o sabor desejado quando ele foi produzido, quando ele foi pensado e formulado. E aí, quem rege, né, os engenheiros de alimentos, além do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né, como vocês podem ver, é o Conselho Regional de Química, né, por sermos oriundos da engenharia química, também foi concedido esse direito de termos o credenciamento no Conselho Regional de Química. Então, o engenheiro de alimentos ele pode ter esses dois conselhos. E aí, vou trazer um pouco das dificuldades
e dos desafios da profissão. É uma opinião minha, é uma visão minha que eu, assim que me formei, enfrentei e enfrento alguns até hoje, certo? E aí, talvez encaixe para algumas pessoas que talvez estejam ou passaram ou estão passando por alguma dificuldade ou desafio relacionado a isso que eu listarei aqui. Então, primeiro, a minha maior dificuldade, assim, hoje no mercado de trabalho é a região na qual eu me encontro, né? Como eu falei anteriormente, eu moro no interior do Rio Grande do Norte, sou de Caicó, e aqui, em minha região, né, o sertão, ele é desprovido de indústrias alimentícias de grandes impactos, indústrias alimentícias com infraestrutura suficiente para que garanta processos produtivos avançados. Então, essa deficiência, poderíamos assim dizer, essa ausência dessas indústrias, ela dificulta um pouco, né? Porque justamente vai estar justamente aí atrelada a minha segunda dificuldade, que é a escassez de oportunidade de emprego. Então, se não tem indústria, dificulta muito a oportunidade de emprego para um engenheiro de alimentos. E aí, outra coisa que dificulta também essa questão, não só na minha região, mas ao largo do Brasil aí, seria justamente a falta de exclusividade de algumas atividades, né, que acontece em diversas outras profissões, mas trazendo para mim, tem a questão de, por exemplo, em serviços de alimentação, como restaurante, supermercado, o meu serviço, né, de controle de qualidade, por exemplo, ele pode ser visto por um nutricionista, por exemplo, que também tem habilidade para essa função. No caso de açougues, de queijeiras, os médicos veterinários, por tratarem de alimentos de produto de origem animal, eles também têm esse domínio de auxiliar de alguma forma esse tipo de indústria. Então, pensando nisso, assim que eu me formei, eu tive que começar a trabalhar, né? Então, eu comecei a trabalhar na vigilância sanitária, em Caicó, e aí passei lá 2 anos, eu tive a oportunidade de estagiar na graduação lá, já fiquei trabalhando, e aí teve uma oportunidade que eu tive que sair. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na minha primeira empresa, que foi essa de indústria de água adicionada de sais, e eu percebi que isso foi uma solução. Eu enxerguei que as indústrias adicionadas de águas adicionadas de sais e de água potável também, ou água mineral, elas precisam ser assinadas, elas precisam ser credenciadas ao Conselho Regional de Química. Então, o Conselho Regional de Química, ele tem uma lei que obriga, ele é uma lei bem antiga, que inclusive está até em discussão por aqui, junto ao CREA, que obriga que as indústrias adicionadas de sais, as indústrias relacionadas à água, é de exclusividade do profissional da química. Então, por ser do profissional da química e por o engenheiro de alimentos ter essa credencial no CRQ, né, que é o Conselho de Química, então abriu-se as portas para esse tipo de indústrias, onde, por exemplo, o nutricionista e o médico veterinário, eles não têm autonomia em termos de conselho para atuar especificamente nelas. Então, eu vi uma oportunidade como engenheiro de alimentos nesse segmento. Então, eu me especializei nisso, fiz cursos, até então nunca imaginei trabalhar com água, nunca tive nem interesse, na verdade, em trabalhar com água, mas aí como foi a necessidade, como eu vi que era uma necessidade da minha região, porque é até difícil de achar pessoas que realmente sejam formadas em química, porque são as outras pessoas que eu posso, né, concorrer, diríamos assim, a esse cargo de responsável técnica. Seriam as pessoas formadas em química, química industrial. Então, já é uma formação um pouco mais difícil do que, por exemplo, nutrição e medicina veterinária. Então, foi uma solução que eu encontrei, que pode ficar aí também de dica se alguém estiver passando pela mesma questão que eu. Pode-se ver, estudar essa possibilidade. E também porque aqui na região tem bastante indústria de água. E por ter esse novo segmento de água, que eu falei a vocês anteriormente, de chafarizes de água potável, então, são pequenas empresas, então tem muito. Na minha cidade tem mais de 100. Então, imagina aí, né, o tanto de profissional que pode trabalhar
nesse segmento, né? Porém, isso leva à terceira dificuldade, que é justamente a desvalorização financeira, né? Essa desvalorização financeira, ela vai, eu costumo dizer assim, porque ela está justamente atrelada à falta de conhecimento, de reconhecimento desses profissionais. Aqui no interior, o pensamento ainda é muito fechado para uma melhoria de indústria, para realmente a gente mostrar ao patrão que aquilo é necessário, que aquilo vai ser vantajoso, né? Então, essa desvalorização financeira, ela vem muito dessa questão também, porque a gente não consegue fazer muito. E por não conseguir fazer muito, acaba acarretando pela visão dos patrões que talvez a gente não mereça, né? Então, mas o que eu queria dizer também com relação a isso é como acontece aqui essa fidelização com as empresas. Geralmente, a idealização seria que, por exemplo, eu for trabalhar numa indústria e minha carteira deveria ser assinada, né? Seria muito bom. Com o salário do engenheiro aí está em torno de 6 salários mínimos, se não me engano, tem na minha reportagem. Então, eles não querem pagar. Muitas vezes a indústria ela não tem o capital para isso também, mas precisa de um responsável técnico. Então, o que é que acontece? Qual a saída que foi feita para isso, né? Seria justamente foi justamente a autorização de contratos, certo? Contratos com períodos longos, com salários razoáveis, né? Que aí permite que você tenha uma ligação com a empresa, porém vai depender muito de como você faz esse contrato, né? Tem gente que faz contrato, mas não tem direito a férias, não tem direito a 13º, por exemplo. Mas tem gente que, tipo, faz contrato com todos esses direitos. Então, vai muito da conversa com a pessoa que você está trabalhando. E quando existe a possibilidade de uma assinatura na carteira, por exemplo, eu estou numa indústria, trabalho como engenheiro de alimentos, sou responsável técnica, credenciada no conselho, a empresa está lá credenciada no conselho, afirmando que eu sou engenheiro de alimentos pela empresa, e aí minha carteira está assinada como gerente de processos, por exemplo. E aí acontece muito isso por aqui. Por tratar de um serviço semelhante, eles acabam assinando a carteira, colocando um salário aí bem inferior ao da categoria, e o mais comum por aqui é dessa forma, trazendo aí essa média salarial dos engenheiros de alimentos bem mais reduzida do que se espera. E aí também existe a falta de fiscalização efetiva, né, por parte da vigilância sanitária nos estabelecimentos que deveriam ter um responsável técnico, por exemplo, restaurantes que têm muita opção de comida, supermercados. Então, esses serviços de alimentação, eles deviam ser mais fiscalizados, eles deviam ter mais uma cobrança de um profissional junto a eles, né? Então, se isso acontecesse, seria muito mais fácil comer alimento seguro. E aí, junto a isso, estão os conselhos, que também trabalham nessa parte de fiscalização, mas muitas vezes é só a questão monetária que está por trás e não dá um retorno, né, para esses profissionais de outras engenharias que são aí mais subdivididas. Também, outra problemática que eu encontro é a falta de concursos públicos, né, principalmente de órgãos públicos, de órgãos federais, estaduais e municipais na parte da Anvisa, que é um segmento que deveria ter cargos para engenheiro de alimentos, mas faz muitos anos que não tem nem cargo dentro dos editais. E também o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que trata aí dos produtos de origem animal, bem como as prefeituras, que abrem aí concurso para diversos engenheiros, às vezes com remuneração também bem baixa. Mas para a engenharia de alimentos tem um pouco aí dessa escassez ainda. E, por fim, eu já até citei anteriormente a falta de apoio dos conselhos, né, no que diz respeito a capacitações direcionadas à área. A gente vê muito, porque essa é a função do conselho.
A gente paga lá anualmente aquele valor e aí a gente espera um retorno. E esse retorno do conselho é justamente através de fiscalização e através de capacitações, como é visto muito frequentemente no curso, por exemplo, de engenharia civil, que é a engenharia mais antiga, né? Então, é recorrente capacitações, mentorias direcionadas a isso. Então, eu acho acho que deveria ter mais ou voltado a cursos mais específicos de outras áreas. E aí, pessoal, para finalizar, eu trouxe para vocês justamente uma dúvida que talvez alguém fosse perguntar, mas eu já estou sanando, que é justamente a diferença entre o engenheiro de alimentos e o nutricionista, né? Então, o engenheiro de alimentos, ele é um profissional de exatas, o nutricionista de saúde. O engenheiro de alimentos, ele cria alimentos, né? Como vocês viram há pouco. Já o nutricionista, ele está na parte de elaborar dietas. Eu costumo dizer que o engenheiro de alimentos, nós temos aqui o alimento, o engenheiro de alimentos, ele trata o alimento da boca para fora. E o nutricionista é da boca para dentro, né? O que é que esse alimento vai tratar ali, vai acontecer com aquele alimento dentro do nosso organismo, dentro do nosso sistema digestivo e por aí vai. Então, o engenheiro de alimentos, ele foca na produção de alimentos industrializados, que os consumidores podem encontrar nos supermercados. Já o nutricionista, ele decide qual é o melhor alimento para a pessoa consumir, de acordo com a comorbidade, de acordo com a especificação de cada pessoa. Então, espero que vocês tenham entendido, não só essa diferença, mas o que eu quis passar aqui para vocês hoje. E eu gostaria de finalizar com essa frase, que as oportunidades, elas não caem do céu, elas são construídas por vocês. E aí, como anda as construções das suas? Então, muito obrigada pela atenção. Estou super disponível para questionários, dúvidas, o que vocês tiverem aí para mim. Sensacional, sensacional. Separei algumas perguntas aqui. Inclusive, obrigado novamente. Eu até te falei antes da nossa conversa que, particularmente, eu gostaria também de entender conhecer um pouco mais da profissão, da área, porque eu tenho várias e várias dúvidas e não é de agora. Você falou uma coisa que até gerou identificação aqui com a gente, pessoal que trabalha com projetos. Eu sei que tem gente na live também que é de região do país onde você fica um pouco distante, né, de grandes cidades. Então, cada cenário é um cenário e você está vivendo um cenário bem específico. Se jogar Caicó, Rio Grande do Norte, no mapa, você vê realmente assim que é diferente de cidades demográficas de São Paulo, por exemplo. Aí essa é a minha primeira pergunta. Com base no contato que você tem com outros profissionais de alimentos de outras regiões, qual que é a principal diferença que você vê assim na questão regional, na questão de trabalho? Eu imagino que um local como São Paulo também tem infinitas oportunidades e possibilidades, né? No Sul, acredito que essa parte do agro acaba sendo mais forte, deve envolver laticínios também. Qual que é a sua visão sobre isso? Para ver se a gente consegue gerar ponto de identificação, se é a mesma coisa que com o projetista. Você falou assim que às vezes a pessoa contratada para exercer uma atividade, só que no papel ela é registrada com o nome de outra coisa. Isso acontece muito aqui com os alunos. Eu era projetista e já fui registrado lá como auxiliar administrativo. A empresa ela faz essa diferença. Então, no seu mundo, como que é esse lado aí? Então, aqui, o segmento mais comum é água, né, que está bem difundido nesses últimos tempos. E questão também sempre teve, a questão do Nordeste, a questão principalmente dos sertões, é a prática e cultura de laticínios. Aqui, nossa, tem muito isso. Só que aí, como eu falei, já não é tanto uma área que eu sou inserida, apesar de gostar muito e ter trabalhado com isso na graduação, a graduação inteira. Eu trabalhei nessa parte de laticínios, mas eu não consigo me inserir tanto devido a esses outros profissionais, né, que já são bem consolidados. E geralmente, quando se tem uma indústria assim, de laticínio, elas são antigas. Então, aqui na região, elas são bem fortes. Já na Paraíba também, que eu tive
porque eu tenho muito contato, né, assim, de vez ou outra, porque eu fazia minha faculdade e o mestrado lá. Também é muito forte essa questão de laticínios. Já, tipo, de água, nada. E agora, laticínios, principalmente de cabra, trazendo, assim, para essa nordestinalidade, assim, bem forte mesmo. E está crescendo muito isso aqui, cada vez mais. Então, é basicamente o segmento, que acho que foi você perguntou, né? O segmento, assim, na região que eu vejo mais difundido, Isso. assim, acho que foi isso. Interessante. Até o Rian comentou aqui, ó, trabalhava como projetista e era assinado como auxiliar de linha de produção. Esse colateral da carteira de trabalho, eu até explico com o fato de nós estamos no Brasil. Então, vamos considerar uma questão aqui. Na engenharia, existe o CREA, que é o órgão que meio que fiscaliza e também normativa, ele faz toda a normalização para você cuidar de documentação. Então, a Wisa, ela faz um laudo e assina esse laudo, ela coloca lá o CREA dela. Se der algum problema nisso aí, quem vai atrás e caçar o CREA da WISLA, no caso, é a própria instituição. Isso se enquadra para engenharia mecânica, engenharia civil. Se cai um prédio em algum local, eles vão atrás do engenheiro responsável. Se você é projetista aí, engenheiro mecânico, e desenvolve uma estrutura, e essa estrutura cai em cima de algum ser humano, um trabalhador, vai dar problema para você também. Eu conheço gente que já foi presa já por causa disso. Não de ser próximo, mas de conhecer fulano que conhece cicrano e, enfim, e não é difícil se achar casos assim, né? E o que acontece? A empresa, ela precisa de uma assinatura. Uma assinatura. Então, mesmo uma empresa grande, relativamente grande, ela não vai contratar 10 engenheiros no papel. Ela vai contratar um engenheiro no papel e outras atividades que precisa da engenharia, do conhecimento técnico, ela contrata engenheiro, só que registra como analista, registra como supervisor de processos, depende, né? Você acaba encontrando de tudo por aí. Então, esse colateral da carteira de trabalho, muitas das vezes, não está alinhada com a sua função que exerce, é por conta dessa questão. Que a empresa, existe um nome que é o KNAI. O KNAI é um código diretamente relacionado à sua atividade profissional. E essa atividade profissional, o valor do piso salarial é tabelado. Então, se a empresa te registrar como projetista mecânico, por exemplo, ela precisa te pagar como projetista mecânico. Só que é muito mais fácil para ela te registrar como desenhista SolidWorks, que não existe nenhum KNAI definido. Dessa forma, ela te paga aí um salário que ela quiser. Só que sua atividade na prática vai ser justamente de um projetista, né? Então, existe esse marabalismo aí com relação à carteira de trabalho. E eu emendo com uma pergunta para você. Você levantou a questão de contratos, né? Que as empresas costumam fazer contratos. Isso é muito comum para quem está em regiões do interior, para quem trabalha no mercado agro. Às vezes tem uma região, a empresa não tem muita demanda de projeto, é algo mais pontual. Então, às vezes, 3, 4 empresas contratam um profissional que é PJ para poder ficar prestando serviço ali na região. Nesse modelo de contrato, Isla, como que você vê que é comum? É o contrato anual, é definindo o valor mensal, ou é em função de uma demanda de um projeto? Às vezes vai ter 2 anos ali de uma atividade, eles contratam você por esse período. Como que é essa parte mais burocrática? Então, se for para assumir realmente a função de responsável técnico da empresa, né, que é justamente aquele profissional que responde por todas as ações que podem acontecer ali, no meu caso, passando uma fiscalização, ou em caso de denúncia, ou em caso de uma generalização, de uma intoxicação alimentar, que alguém comprove que foi de um alimento que eu estou como responsável técnica nessa indústria. Então, esse tipo de contrato, ele tem uma duração maior, né? O meu primeiro contrato, por exemplo, ele foi de 1 ano, sendo renovado por mais um, o meu primeiro contrato. Porém, é diferente quando acontece com consultorias, né? Quando acontece consultorias em serviços de alimentação, existe também a necessidade de um contrato, porque vai depender muito da demanda que aquele estabelecimento ele precisa suprir.
Então, tem estabelecimento que em 3 meses você resolve, tem estabelecimento que você realmente precisa de mais tempo. Então, o tempo do contrato, ele vai de acordo realmente com a necessidade do serviço que você está prestando e o valor também. Geralmente, o valor do responsável técnico do serviço, por mais que você seja responsável técnico por um prazo mais curto, sei lá, 6 meses, a empresa não te conhece direito, você quer testar e tal, geralmente esse valor de responsabilidade técnica, ele é superior a um de consultoria ou assessoria. E aí, a consultoria ou assessoria, você não tem realmente nenhum vínculo com a empresa sobre responder judicialmente, por exemplo, sobre essa empresa, né? Você tem isso quando você assume uma responsabilidade técnica. E aí, na consultoria e na assessoria, não. Você realmente vai para a empresa, você faz capacitação na equipe, treina, organiza tudo que você precisa organizar, mas você não responde. Entendi. Bom, é muito semelhante. É a mesma coisa que acontece por aqui também. Isso serve para vocês, pessoal. Para quem está nos assistindo agora, entenda que existem essas possibilidades. Às vezes você está aí procurando algum trabalho, ou você já trabalha, às vezes você tem um trabalho no CLT, numa atividade, e você pode muito bem fechar algum tipo de projeto, uma assessoria, uma consultoria para atender no final de semana, depois do horário. Isso depende bastante. E até pergunto para ti, Wisla, como que você hoje, como profissional, se posiciona para atrair demanda de trabalho? Eu sei que existe muita questão do network, né, que é forte, uma pessoa fala para outra, o mercado ele geralmente se movimenta assim. Hoje, o que você tem de dica aí para qualquer profissional de qualquer engenharia que ele precisa trazer uma qualidade para o trabalho dele para que ele consiga fechar esse tipo de contrato, ter mais visibilidade no mercado? Então, trazendo assim para a minha vivência, eu estava meio que estagnada devido ao mestrado, né? Estava meio que realmente focando nisso no meu trabalho que eu já tinha atualmente. Porém, agora que eu finalizei, eu tô com essa mentalidade, com essa intenção, na verdade, de procurar novas oportunidades, né? E aí eu tô percebendo que o fato de, se você não é ainda tão especializado em alguma coisa que você deseja muito trabalhar, buscar fazer isso. E também sair um pouco da caixa, né? Se especializar na questão de coisas que você talvez nem goste tanto de fazer, mas que realmente é necessário para o mercado, que traga ali um diferencial para você. E aí investir justamente no que nós temos hoje de mais forte, né? Essas questões sociais, das mídias sociais, das redes sociais, né? E melhorar aí essa visualização profissional para que as pessoas enxerguem o profissional que você é através do seu trabalho. Então, as pessoas só vão conseguir saber que você é se você mostrar. Eu acho que vale a pena esse investimento, né? O pensamento nessa questão e procurar realmente ver onde é que está precisando de mais profissionais e o que realmente vale a pena de você se especializar nisso, para conseguir garantir esse cliente, onde está faltando, entendeu? Acho que o pensamento é esse. Legal, inclusive até fica como dica para todo mundo. Internet hoje é o que manda, então você precisa estar na internet de alguma forma. Aonde, Felipe? Eu crio um canal no YouTube igual você? Não, cara, LinkedIn. Pega lá o seu LinkedIn, coloca uma foto legal, faz uma descrição ali do seu trabalho, monta uma capa. Você não precisa ficar publicando um monte de coisa. Você não é blogueirinho. O que é que você pode fazer? Os seus projetos. Então, você está estudando ali, aprendendo algum tipo de projeto, está desenvolvendo, compartilha, coloca isso para fora. Se hoje você, Felipe, eu trabalho com ferramentaria, sou aqui do Pernambuco. Legal. Então, compartilha coisas de ferramentaria e mostre ainda mais que você está no Pernambuco. E siga as empresas que estão na sua região, que é bem importante. Lá no LinkedIn, você consegue pesquisar. Entra no Google Maps, coloca lá um raio lá da sua casa e levanta, tem 10 empresas aqui, aí tem indústria química, tem indústria farmacêutica, pega essas 10 empresas, joga no LinkedIn, se conecta com elas e faz ali uma movimentação. Só isso aí já resolve muita coisa. Will, eu queria entrar contigo um pouco mais na questão do projeto em si.
eu acho que você consegue até mesmo responder coisas que não vai muito da sua experiência, porque você estudou e viu muita coisa. E aqui a gente pensa muito em máquina, né? Então a gente está sempre pensando em algum tipo de máquina para algum tipo de processo. Eu já fiz equipamento de refrigeração, já fiz equipamento para laticínio, indústria farmacêutica, sistemas, indústria química, e algo em comum entre elas é a gente trabalhar com inox, sempre tem essa, por conta dos materiais. Tem muita norma com relação à solda que eu vou fazer nos equipamentos, ainda mais aqueles que vão entrar em contato com a matéria-prima. Aí eu pergunto para você, como que é essa questão do projeto, na visão ali do engenheiro de alimentos? Vamos imaginar um cenário aqui, nós vamos montar uma fábrica de fandangos e eu vou projetar as máquinas lá. O que você, como engenheiro de alimentos ali, vai me orientar, que sou projetista e eu preciso prestar atenção? Como que é essa relação? Pronto. De fato, para criação de uma indústria de alimentos do zero, assim, é um serviço muito predominante, é um serviço muito necessário. E, na verdade, eu acho que não tem nem como se pensar em construir uma indústria sem ter um projeto antes. Porque toda indústria de alimentos, ela precisa de um fluxo. E esse fluxo, ele tem que ser muito bem montado, muito bem pensado. Então, o engenheiro de alimentos, ele vai trabalhar junto com um projetista, por exemplo, para justamente idealizar cada tipo de máquina e o que essa máquina vai ser necessária para garantir esse fluxo, para que realmente não haja algum tipo de contaminação cruzada ou que o alimento volte na cadeia produtiva. Então, sempre tem que ser um segmento reto, é uma linha reta. Você vai e não, o alimento vai e não volta mais por onde ele iniciou. Então, de forma mais forte seria o pensamento junto do engenheiro de alimentos nessa passagem desse conhecimento de como seriam necessárias essas máquinas, a sequência delas, o material realmente delas, para garantir que esse alimento ele não incruste em pequenas fissuras ou forme ali algum tipo de placa bacteriana ou filme. Então, tudo isso tem que ser pensado minuciosamente para que uma indústria ela consiga garantir esse alimento aí de forma a mais segura possível. Nossa, incrível. Você falou contaminação cruzada. É uma palavra que não ia vir na minha cabeça se eu estivesse fazendo uma máquina. Então, eu acho que a melhor explicação é justamente essa. O papel de um engenheiro de alimentos com um projetista é justamente que cada um pensa diferente sobre a mesma coisa, né? Então, você está pensando no fluxo do processo, na contaminação, se vai gerar algum resquício ali na tubulação, por exemplo. E eu já estou preocupado com o dimensional, estou preocupado com a tolerância do mancal que eu vou usar, qual vai ser o sistema de acionamento para poder levar para o próximo processo. É realmente... Por isso que eu falo, pessoal, por isso que eu trouxe a Wisdom aqui hoje, justamente por isso, para que a gente possa ampliar nossa visão de trabalho. Quer ver uma coisa? Você está fazendo uma visita técnica. Vamos lá, você trabalha numa empresa de ventilação, aí você vai fazer uma visita técnica em um frigorífico. Você vai entrar na câmara fria, você vai passar ali pelos processos, você vai conhecer onde é armazenado os alimentos. Então, a partir dessa palestra aqui, você já vai pensar, opa, contaminantes, opa, questão de fluxo de processos. Aí, nessa visita, o meu olhar já é diferente. O meu olhar, eu já vou estar mais preocupado com relação à contaminação. Então, quando eu estiver conversando com um cliente ali, ao invés de ficar falando só sobre máquina, eu vou falar para ele também sobre contaminação. Vou mostrar para ele, ó, isso é um pouquinho sobre isso aqui, hein? Ou seja, eu me atento. Tem até um detalhe também, Felipe, que, por exemplo, dependendo do segmento alimentício que vai se instalar, tem que ser realmente uma coisa muito bem pensada, porque se tratando, por exemplo, de líquidos, onde você, por exemplo, naquela indústria de confeito, de balinha, né, que ali é um açúcar cristalizado, então a questão da fluidez, do escoamento que as máquinas têm que fornecer, questão de altura de uma para outra. Então, tudo isso, ele tem que ser muito bem pensado durante um projeto, porque senão vai afetar completamente o fluxo. Então, são muitos detalhes que a equipe do projetista, como o engenheiro de alimentos,
estudando esse segmento específico, pode aí dar muito certo. Eu fiz um projeto uma vez para uma indústria de sorvete e a gente fez lá a máquina, aí tava dando um problema. Tinha uma parte do processo que era uma camisa, era um molde formado de uma camisa e ele o formato de um picolé. Aí ele ficava descendo a máquina e começava líquido lá em cima e ele chegava embaixo só a massa, aí uma máquina enfiava o palitinho, depois vinha uma outra máquina com um palito de dente assim, fininho e cortava, né? Aí saía só o picolé com o negócio enfiado nele. O problema dessa máquina era justamente na hora que passava o fio dental para cortar, ele não conseguia, ele cortava, mas deformava, às vezes não estava na consistência certa ali e chegava, tinha uma esteira embaixo, chegava no outro processo já com problema, né? Então é sempre uma variação. E alguém que acompanhou a gente lá nas visitas foi justamente uma engenheira de alimentos. Acho que ela era estagiária, ela era bem nova na área e a preocupação dela era justamente essa. Ela pegava a amostra, ela tinha esqueci o dispositivo que mede a dureza a consistência. Eu sei, tipo Na mecânica tem também esse negócio? Meu Deus! Fugiu. É que mede, eu vou medir a dureza ali do sorvete, né? Então a gente fazia alteração no equipamento e ela estava lá para poder coletar esses dados. E voltamos para casa, visitamos várias vezes lá, e quem trouxe a solução para o problema foi justamente ela. Nós ajustamos lá o canal de aquisição onde chegava o sorvete líquido, né? Fizemos algumas alterações e acabou dando certo. Só que foi justamente ela que trouxe a solução para o problema. E era um problema de projeto. E ela não conhecia assim a fundo a questão do projeto em si, só que ela tinha um conhecimento da questão do processo, da matéria-prima, enfim. Muitas vezes onde o conhecimento ele se agrega, né? Exatamente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Pessoal, pode mandar perguntas aí. Eu sei que vocês ficam tímidos, ou até mesmo é difícil elaborar perguntas, né? Quando são coisas muito diferentes assim. Você disse que a engenharia de alimentos, ela foi desconectada da engenharia química. Aí eu até pesquisei, a primeira graduação de engenharia de alimentos que teve no Brasil foi na Unicamp, em 75. Antigamente era um curso técnico de alimentos e depois passou para a engenharia de alimentos no fato. Visto que tem a engenharia química, é mais semelhante com a engenharia de alimentos, a engenharia química ou a química? A engenharia química ela é mais similar do que a química. Porque, assim, a engenharia química, hoje em dia, como se tem a engenharia de alimentos, você não vê muito engenheiro químico na indústria de alimentos em si. Você vê mais em indústrias de produtos químicos, produtos de higiene, voltado mais para a parte de elaboração de produtos farmacêuticos. E aí eles têm outros segmentos. Mas até de recicláveis, produtos plásticos, essas coisas, você vê bastante engenheiros químicos. Aí, depois, isso aconteceu justamente depois dessa divisão, com a engenharia de alimentos. Já no ramo de água, você vê mais químicos industriais, por exemplo, e pessoas formadas em química, só que química bacharelado, né? Que a licenciatura ela não tem essa competência realmente só para ensinar. Entendi. Então a engenharia química, a engenharia de alimentos realmente ela tem uma área definida porque querendo ou não, né, engenharia química, você vai falar desde cola de sapato, a fabricação de roupa é muito amplo e engenharia de alimentos realmente é diferente. Até surgiu uma pergunta aqui, ó. Como que é feita as melhorias nos alimentos? Tem que haver uma parceria com algum profissional que tenha noção do impacto no cérebro em relação ao corpo, né? Eu acho que ele disse com relação à medicina. Engenharia de alimentos tem competência para isso? Com relação à melhoria dos alimentos e com o impacto do corpo no organismo, no cérebro? O Ian que mandou essa pergunta.
No caso, assim, tem indústrias, por exemplo, tem muitas multinacionais que têm equipe multiprofissionais, né? Então, geralmente eles têm não só um engenheiro de alimentos, mas uma equipe pensando. Essa equipe vai pensar justamente o que é que o mercado está querendo ver, desde a cor da embalagem, a forma como esse alimento vai ser apresentado para o consumidor, para que ele veja e consuma e queira comprar, né? Primeiro, a função do engenheiro de alimentos é essa, pensar em toda essa estratégia e, como eu disse, formular. A gente tem uma noção, porque na graduação a gente tem disciplina de nutrição, então a gente não é tão leigo nessa questão assim do que o alimento vai causar dentro do nosso corpo. Então a gente tem noção, justamente porque a gente também faz uma das nossas funções, que eu acabei esquecendo de citar especificamente, na formação de embalagens, existe a informação nutricional. Então, essa informação nutricional, ela quantifica justamente a quantidade de nutrientes. E esses nutrientes, eles são estrategicamente pensados. Por isso que existem alimentos com aquela lupinha agora, com alto teor de sódio. Isso que eu ia te perguntar, isso aí foi norma mesmo? Porque dá uma assustada, né, no consumidor. Dá sim, mas é uma norma que foi implementada, acho que desde o finalzinho do ano passado, que aí todas as rotulagens nutricionais têm que ter esse aviso para o consumidor, para a empresa que está produzindo alimento dizer ao consumidor que aquele teor de sódio, de açúcar, e de gordura, ele é alto, aquele alimento é alto. Mas, assim, a gente sempre consumiu, entendeu? Não mudou a formulação. E aí, é só para essa intenção realmente de avisar, mas é aquela questão, é equilíbrio. Entendi. A partir disso surgiu uma questão, por exemplo, vamos lá, vou trazer uma ideia do Fandangos de novo, salgadinho lá. Eu falo isso porque eu já vi um vídeo de processo, aí tem toda a parte de separação do milho, né? Tem um monte de processo lá para virar o salgadinho de fato. Você falou sobre a tabela nutricional. Aqueles valores ali, você diz que são estratégicos. Qual que é a estratégia dele? É realmente a questão do sabor para o cliente ou já é um pré-projeto estabelecido? Ou aquela tabela nutricional é uma consequência da receita? Pronto. No caso, todos os nutrientes, eles são calculados realmente, assim, não são cálculos, não é um cálculo, é uma série de cálculos para calcular cada nutriente. Então, a quantidade de cada nutriente, ela vai depender da formulação, certo? Se eu quero um alimento com um alto teor de proteína, então eu vou formular esse alimento com mais teor de proteína, menos teor de carboidrato, por exemplo. Então, principalmente os nutrientes que são destinados, os alimentos que são destinados a classes especiais. Produtos fitness. Então, esses produtos, eles são estrategicamente pensados em alto teor de proteína. Então, vai muito do que você quer produzir. E tudo é estrategicamente pensado. Não é nada pronto. Tudo é meio que, como você falou, consequência do que se produziu. Realmente, não existe nada pronto. Tudo montado, pensado. As embalagens, elas não podem ser realmente só criadas na minha cabeça. Existe uma série de legislações, de tamanho de fonte, de cor, que tem que ser seguida. Então, é tudo muito pensado para o consumidor não ser enganado em hipótese alguma. Porém, existem ainda alguns gargalos que é justamente nessa questão de fiscalização. Existem muitas embalagens de alimentos que os produtores se vê muito no interior isso. Eles só copiam e colam a informação nutricional por ser o mesmo produto. Eu produzo um queijo, você produz também o mesmo queijo, eu pego sua informação nutricional, copio e colo. Só que não é igual. Se você usar um leite diferente do meu, ele já tem uma informação nutricional diferente. Se mudar a água, já altera também. É parecido, não é para mudar tanto. Mas é parecido. Só que também tem outro parâmetro que eu esqueci de comentar. Porque existe um guia alimentar em que tem como base a quantidade de nutrientes de cada alimento. Então, é igual quando a gente vê nas embalagens assim, fonte de vitaminas, fonte de minerais. É porque aquele alimento ele atingiu aquela quantidade estabelecida
pelo Ministério da Saúde que tem aquela quantidade. Então, eles não são realmente produzidos do nada, eles têm que ter, ainda tem que seguir essa quantidade aí. Entendi. E com relação ao sabor, o quanto é bem do controle esse projeto? Vamos lá, vou pegar uma Balduco. Conhece a Balduco? Chega para vocês. Uhum. Balduco é nacional, né? Então a Balduco ela vai lançar um panetone lá. Então eu imagino que eles têm um laboratório para montar receitas, chegar no sabor, tudo mais, e depois é feita a questão da industrialização, né? Através da engenharia, vocês têm esse controle do sabor? Tem um profissional só para isso? Ou vai muito do feeling do criador? Como que é essa questão do sabor? Pronto. É uma das maiores dificuldades da indústria de alimentos. Às vezes se quer produzir uma coisa que ela fica deliciosa assim que faz. Fica o sabor perfeito. Mas a textura ela não tem a durabilidade que se gostaria para o produto. Porque você inovou, mas alterou nessa característica de textura. Ficou borrachento ou ficou muito seco. Então, é por isso que são feitos muitos estudos antes, por exemplo, no começo do ano, acabou de passar o Natal, a empresa já começa a pensar em produtos relacionados ao Natal para o próximo ano, para o ano que entrou. Porque não é rápido. São testes que, tipo, para você testar a validade de um alimento, por exemplo, de 3 meses, existem 2 tipos de método. Ou você submete o alimento realmente às condições reais durante 3 meses, e ali você vai estudando ele, vendo como é que ele vai se comportar, ou você submete o alimento a condições formuladas, de umidade, temperatura, numa sala, por exemplo, no laboratório, e aí essas pesquisas, geralmente, elas são mais rápidas, porém, elas não são tão precisas quanto o outro método. Então, assim, é uma dificuldade que existe muitas pessoas, existem pessoas com paladares treinados também para cada tipo de alimento, e embalagem que vai, às vezes o alimento está perfeito, mas a embalagem que você idealizou não condiz para manter essa textura dele até o final da vida de prateleira. São muitas questões assim que tem que ser combinadas para poder dar certo. Entendi. Bom, então claramente é um trabalho feito com várias mãos, né? Sim, com São muitas certeza. mentes envolvidas aí para um tipo de processo. E por passar por tantos processos, porque essas indústrias grandes, a Balduco, por exemplo, elas são gigantescas e elas têm vários produtos. Então, não é uma linha de produção para todos os produtos. Cada produto tem a sua linha de produção. Então, é muita coisa funcionando ao mesmo tempo. Então, são muitas mãos. E por isso que é primordial esse controle de cada operário que está ali. E por isso que é natural, às vezes, encontrar erros. Como a gente já viu aí, algum tipo de animal dentro de embalagens de alimento ou embalagens que realmente não conservaram até o prazo máximo devido ao transporte. Então, são muitas questões que exigem muito, muito controle. Você tocou no assunto que era a pergunta que você está jogando para o final, por ser um pouco polêmica. Eu vira e mexe, eu ouço a pessoa falar, porque tem pé de rato, tem pé de barata lá no alimento, tal, não sei o que, tem uma quantidade mínima. Aí eu vi um vídeo desses dias de uma plantação de café, uma máquina lá removendo os cafés e vem tudo, né? Vem bicho morto, vem tudo quanto é coisa lá. Depois é feito o processo de refino, mas nem tudo filtrado, não tem como fazer esse controle 100%. Como que é esses bastidores, assim? Realmente existe uma porcentagem de pé de barata nos alimentos que é limitada? Como que é? Conta pra gente aí, segredos. Então, inicialmente eu quero dizer que ninguém quer comer nenhum alimento com outras coisas estranhas, né? Mas é necessário dizer que a legislação, a Anvisa, ela não é cega para esse tipo de coisa. Então, ela estipula quantidades, preste bem atenção, ela estipula quantidades em que é possível encontrar esse tipo de coisa, por exemplo, um pelo de rato, alguma coisa minúscula, assim, um cabelo, que não ofereça risco à saúde. Então, por exemplo, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho um tonel aqui de 10 mil litros de molho de tomate, que ele vai ser
processado ainda, ele vai ser embalado, acondicionado. E aí, dentro desse tonel de 10 mil litros de molho, eu tenho, sei lá, um pedaço de uma asa de uma barata. Que pode acontecer. Pode acontecer. Às vezes as pessoas podem fazer sei lá, um funcionário tá com raiva do dono lá da indústria. Toma e joga dentro. Então, essa quantidade dentro dessa quantidade de molho, ela não vai realmente trazer nenhum tipo de risco para a saúde. Então, existe legislação que prevê isso, que prevê essas quantidades. Então, muitas vezes, as empresas elas não se prejudicam tanto porque elas são respaldadas por isso, quando elas conseguem provar que veio de uma quantidade maior, entendeu? Entendi. Por mais que esteja naquele conteúdo específico, mas antes ele esteve no maior, em que a junção não trouxe esse risco, assim. Mas é terrível, ninguém quer, né? Jamais. Até o Gustavo falou aqui, ó. Acho que todo processo não é controlado 100%. Nenhum processo é controlado 100%. Nem nesses processos de fissão nuclear, acelerador de partícula, controle 100% não existe, né? É isso aí. É bem complicado. E eu imagino que para cada tipo de área de alimento também você tem um critério com relação. Então, sei lá, questão da água mesmo, você vai ter um critério ali de coisas que você pode... A água é muito problemática. Nossa, você não tem noção. A água é muito problemática porque é muito fácil de contaminar, né? E a água é uma coisa que ninguém quer beber ruim. É aquela coisa que você toma e que você toma para matar a sua sede e você quer que ela esteja perfeita ali. E eu já tenho o paladar treinado para degustação de águas, né? E eu sei logo quando uma água eu sei na hora, assim, quando ela não tá naquele padrão de qualidade. E ela é muito complicado manter esse padrão, muito, porque existe transporte, existe, como vem da terra, né? Por exemplo, de poço artesiano, que é onde vem água potável, quando ela não é de fonte mineral. Aí é que exige mais ainda um controle. Então, é minuciosamente analisada, assim, é o dia no laboratório fazendo análise de cada tipo de... Por onde a água passa, você tem que fazer análise para ver onde é que está tendo contaminação ali. Ô, louco. Até te pergunto, por exemplo, essas águas a gente compra em garrafinha, assim, ela é mais indicado... Garrafinha é aqueles galão que também geralmente se compra, né? É mais indicado que beber água da torneira? Então, vai muito sim, da né? sua... da empresa que fornece aí. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte é impossível beber água da torneira. Tem muito cloro, muito. Às vezes você liga assim, a torneira sai barrenta, só terra. Nossa. Já, por exemplo, em Natal, quando você vai para a capital, meu pai costuma dizer, aqui não precisa nem comprar água, aqui a água é ótima. E, de fato, é outra qualidade, assim. Mas vai muito assim dessa região. Tem gente que eu conheço que realmente bebe da torneira, mas eu não sei dizer porque eu teria que analisar para saber. Essa aqui é segura. Eu hoje tô em Santa Catarina. Quando eu me mudei para cá, eu tomava muito água da torneira, né? Só que aí chegou um tempo que eu tava sentindo muito realmente o gosto do cloro ali. Até um dia que eu vi a água saindo branca da torneira, eu falei, caramba, aí não. Eu tinha colocado até um filtro, né? Pensei, vou dar uma filtrada. Acho que ajuda, mas mesmo assim, sobre água ainda, para finalizar e depois para o final. Qual que é o melhor filtro? É aquele filtro de barro lá mesmo? O já me relíquia? perguntaram muito isso, e a resposta é realmente que eu não sei por quê. Porque o filtro de barro, eu não alcancei. Eu nunca tive assim, a oportunidade de fazer esse experimento assim, de ter um filtro de barro, eu tomar essa água assim, dizer, é boa mesmo. Mas, por exemplo, água de chuva, não aconselho. Sério? Eu achei que era limpa a água de chuva. Como é que a água de chuva é limpa? Vamos pensar comigo. Olha o tanto de gases, de poluição atmosférica que nós temos, de carros aí expelindo fumaça, gás, tudo que você imaginar.
esse pingo ele vem contaminando. Ele vem se Caraca! contaminando. Então, tem pessoas que são muito defensoras da água de chuva, mas no olhar técnico, essa é a minha opinião. De Aí, assim, laboratório você tem esse atestado. sim, com certeza. Porque, assim, tem muita gente que deixa a água ali muito tempo parada, na intenção de, tipo, que ela realmente... Aí, pronto, aí é onde entra o filtro de barro, por exemplo, que diz que esse filtro de barro, quando você bota água de chuva, fica perfeita, tira logo ali o gosto ruim de qualquer coisa, qualquer impureza. Enfim, aí é uma tecnologia secular que eu realmente não tenho domínio. Mas, fazendo análise da água de chuva, acabou de cair aqui, e eu beber, não faça isso. Entendi. Não é segura. Caraca, na minha cabeça a água de chuva era mais potável que existe na vida. Assim, se você morar num sítio, por exemplo, onde não tem tanta essa poluição, que você vê assim que pode ser que seja realmente outra água, né? Porque ela já não vem ali tão Ah, mas eu carregada. acho que mesmo assim, porque geralmente a chuva vem de outras regiões, né? Então vem. Exatamente. Acho que o único jeito é ir pro meio da Amazônia mesmo e ficar lá com uma tribo de índios. E mesmo que a água seja de chuva, e se a pessoa insistir em tomar, é aconselhável que se coloque cloro. Ah, entendi. Interessante. Olha, eu tô vendo que esse assunto aí, ele pode puxar só dar um webinar só sobre isso, né? Inclusive, é uma forma para a gente fazer um apanhado de curiosidades sobre isso, enfim. Uhum. E, turma, seguinte, hoje o nosso papo aqui foi sobre engenharia de alimentos. A ideia foi justamente introduzir esse assunto. Essa live está sendo transmitida no canal da Engenharia Academy, no canal do SolidWorks, lá no LinkedIn, lá na página da Engenharia no LinkedIn, no meu LinkedIn também, eu acho que está sendo transmitido. Então, tudo quanto é canto aí, nós estamos mandando esse sinal, né, essa nossa conversa, para justamente fazer com que você aprenda mais, entenda mais sobre essa nossa área da engenharia como um todo, porque amanhã, quando você pegar um projeto que tem alguma coisa a ver com indústria de alimentos, na hora você vai lembrar da Wisla. E se você quiser se conectar com ela, na descrição desse vídeo tem o LinkedIn. Eu deixei na descrição aí para vocês. Eu vou até mandar no chat também. Segue ela no LinkedIn. Se você tiver alguma demanda, Felipe, fechei um projeto aqui para uma indústria de leite. Quero tirar umas dúvidas. Chama a Wisla no LinkedIn, ela vai estar sempre à disposição para poder ajudar. Siga a Engenharia News, estamos sempre publicando as matérias lá. Toda essa linha de engenharia de alimentos dentro da Engenharia News é a Wisla que está tocando, trazendo conteúdo sobre isso. E por que é importante, né? Você ter essa conexão justamente por conta dessas coisas que a gente conversou aqui. Tudo é conhecimento, tudo agrega, principalmente quando é da nossa área. Hoje foi engenharia de alimentos, eu quero trazer engenharia química também. Eu estou conversando aí com uma pessoa que é engenheiro nuclear, para que a gente possa entender também essa profissão. Porque a Engenharia Academy é a junção de todas as engenharias, onde vamos juntar o conhecimento acadêmico com aquilo que realmente o mercado está interessado para te pagar. Porque não adianta nada você ter certificados, mestrado, doutorado, sendo que o seu conhecimento ele não se volta para a prática, porque é o que realmente conta. A empresa de água, ela precisa de toda uma liberação técnica para poder vender seus produtos e ter um faturamento. E assim poder te pagar um salário, né? Então, entenda, meu caro. Tudo existe um processo, uma responsabilidade, alguém, uma mente pensante por trás. E são mentes como a da Wisla, são mentes como as minhas, a do Gustavo aqui também. Olha lá, o Luciano, ó, do Tocantins. Tá vendo? É gente do mundo inteiro, ó, do Brasil inteiro, na real. No mundo também, né? Será que ele está dizendo que toma água do Rio Tocantins? Minha água, Rio Tocantins. Ah, ele toma água do Rio Não Tocantins? sei. Ele falou, minha água, Rio Tocantins. Ou será que é uma marca de água? Diz aí, Luciano, é o rio que passa perto da sua casa? Tem o Rio Tocantins, né? Deve ser água que vem de lá. Isso é polêmico, viu, Felipe? É mesmo? Ele falou que é tratada, hein? Aí ele falou, sim, mas é tratada. Será que é tratada? Eita. Porque teve polêmica lá?
Não sei. Geralmente a água de superfície, de aquífero superficial, ela tem que ter mais cuidado ainda do que a subterrânea. Ah, entendi. Mas não é impossível de ser realmente tratada, certo? Existem membranas que a água passa, que é um negócio assim absurdo. Não passa nem bactéria. Agora você levantou uma dúvida na minha cabeça. Essas empresas que, por exemplo, água mineral, isso a maioria, sempre tem assim, ó, fonte não sei da onde. Seria essas fontes submersas, que Porque geralmente se faz? assim, quando a gente fala de água potável, ela geralmente, pelo menos aqui, né, essa denominação, água potável, ela vem de dois tipos de aquíferos, ou superficial ou subterrâneo. O superficial geralmente é esse rio, alguém que tem uma propriedade, e aí trata essa água e comercializa, certo? Mas também não é tão simples assim de tratar e comercializar. Existem diversas documentações que você tem que ter e comprovar e manter ali atualizada para você fazer também essa comercialização. E o outro método é justamente o subterrâneo, que é através daqueles poços artesianos. Sim. Pronto. Aí os poços artesianos e também os provenientes de rios, de superficiais, essa água, para ela ser potável, ela precisa passar por uma série de membranas. Ela precisa ser tratada. Então, o tratamento dela é justamente esse. É eliminar a quantidade de minerais que vem sobrecarregada dessas fontes, deixar ela mais leve, mais límpida, sem ser turva. Então, e também eliminar bactérias. Elas têm que ser também passadas por um processo de sanitização. Às vezes é adicionado cloro, aí depois é retirado esse cloro para ela ficar potável. É todo um processo. Aí, quando você tem a água proveniente de aquíferos naturais, por exemplo, quando se tem água mineral. A água mineral ela não passa por nenhum tipo de tratamento, ela já vem perfeita no aquífero lá e já não precisa de muita coisa não, sabe? A água já vem pronta, assim. Entendi. É realmente Parece que bem tá mais caro complexo, também. bem complexo. Olha, você falou sobre as membranas, né, que são os filtros. Vamos fazer um webinar só para falar sobre filtro? O que você acha? Porque esse assunto, como a gente faz muito projeto hidráulico, acredito que ia se encaixar muito bem aqui com algumas coisas que a gente faz. Então a gente pode trazer esse assunto de dia, acho que ele é bem importante. Tem uma dúvida aqui. Minha dúvida sobre o carvão para tratamento de água. Qual seria a sua dúvida, Luciano? Eu entendi. No caso, o carvão ativado, ele é uma opção boa. Só que para pequenos volumes de água. Porque, assim, o carvão ativado não basta só você passar por ele. Por exemplo, o meu patrão, ele conta que no começo, eu não sentia muita tecnologia, que na empresa que eu trabalho, ela foi a primeira indústria de água adicionada de sais do Brasil. Do Brasil? Foi. Assim ele conta, né? Porque, assim, antigamente, já faz muito tempo, realmente, essa empresa que ela tá aí no ramo. Mas, assim, envasada mesmo, com lacre e tudo. Água adicionada de sais. Água adicionada de sais. Uhum. Ele disse que foi ele. Mas, assim, ele contava que, desde que surgiu esse conhecimento dele do carvão ativado, ele percebeu que ele tinha que fazer uma coluna muito grande que continha carvão ativado para poder essa água sair boa. Então, o carvão ativado ele não é barato também. E não ficou uma estratégia mais interessante hoje em dia. Existem outras tecnologias que são as membranas, que elas são muito minúsculas, assim, que a água tem que ser pressurizada muito forte, uma pressão muito forte, para que essa água passe por dentro dessas membranas. E é o equipamento mais eficaz hoje para a água, é esse. Agora, assim, para pequenos volumes, por exemplo, você tem um poço artesiano em casa e quer produzir sua própria água, não quer mais comprar, quer tratar, vale a pena. É um custo super que dá certo para a quantidade de água de consumo, assim, em casa, sabe? Até dei uma pesquisada aqui. Esse filtro de barro, aparentemente, o filtro dele é de carvão ativado.
E realmente é mais uso comercial. Ó, pessoal, quando ela falou assim das membranas, que você precisa de muita pressão para poder trabalhar, é sobre a perda de carga. Então, quando você tem um filtro, o que o filtro ele faz? Né? Ele cria uma restrição. Então, se ele cria uma restrição, ele impede, ele dificulta a passagem da água e, consequentemente, de partículas. Então, se ele cria esse impedimento, ele vai se criar mais pressão, vai se exigir mais pressão de uma bomba hidráulica, se eu tenho uma bomba trabalhando. No caso de um tanque estático, né? Você falou que tinha um tanque assim. Se eu estou trabalhando com tanque estático por gravidade, eu preciso de um tanque realmente alto para que eu tenha uma pressão grande na base para poder dar vazão no meu sistema. Então, sempre quando você ouve esse tipo de argumento, relacione com perda de carga. Então, uma válvula no sistema é uma perda de carga, uma curva que você faz ali. Às vezes a pessoa tem uma caixa d'água, tem um chuveiro que não tem pressão. Se o chuveiro da sua casa não tem pressão, pode ser dois problemas. Ou a caixa d'água está muito baixa, ou você tem muita curva ali nas conexões até chegar no seu chuveiro e quando chega lá ele perdeu a pressão. Então o filtro ele traz essa questão. Até a questão de retirada do... Esqueci o nome. A água do mar. Tem um processo para isso, qual que é o nome? Não vou lembrar o nome agora. Acho que é decantação também, ele passa por um processo de decantação e depois ele tem a osmose, né? Tem site. Isso, o processo de osmose, exato. Ele é um pouco semelhante, né? A questão da filtragem, das membranas. Você entende um pouco disso? Já viu? Sobre a água do mar, mais precisamente? Que aqui no Brasil não tem muito disso, né? É mais em países que não têm acesso à água que se desenvolve essa tecnologia. É mais também voltado, sabe? Isso aí é mais voltado também, você pode ver, com o engenheiro ambiental. Porque eles tratam muito o sistema de tratamento de esgoto. Né? Existem muitos projetos que é mais ou menos nesse segmento, né? Que é tratar uma água muito incompatível para uma água mais potável que dê para consumir, que dê para utilizar em algum meio. Então, eu acho que é basicamente aí esse procedimento parecido. Dessalinização. Isso. Obrigado, Gustavo. Sucesso. Olha, o pessoal começou a participar mais agora, né? O papo ficou mais conversa. Geralmente é assim mesmo, o pessoal fica mais tímido ouvir aí a história. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram da Wisla? Convido ela novamente aí para trazer outros temas. Realmente o assunto hoje foi mais introdutório, né? A gente vem conversando há um tempo. Falar, Wisla, vamos lá fazer uma live. E essa primeira aí, vamos realmente apresentar você, apresentar a engenharia de alimentos como uma profissão. Depois a gente pode trazer outras coisas mais específicas, sempre agrega aí para as pessoas. Quando a água é fervida em um certo grau de temperatura para o consumo, ela sofre perca de algum mineral? Pergunta interessante, hein? Porque às vezes quando ferve a água, você vai ferver a água para fazer um chale, se ela fica fervendo, ela tem alguma perca de... Só perde oxigênio, né? Só fica menos gostosa. Porque eu realmente não sei responder com propriedade essa pergunta, mas eu achei muito interessante também. Mas se você for parar para pensar de que ela vai concentrar ali os minerais, eu acho que não. O que pode acontecer é perder aquele sabor, né? Porque ferve, aí perde o oxigênio, fica aquela água... Não, até porque vai também, dependendo do material que você esteja utilizando para... Se for um alumínio já ressecado ou aquela coisa, vai ter essa interação também ali com o material que você está fervendo, né? Se for por muito tempo, assim como ele está querendo dizer. Pronto. Cara, dá muito assunto essas coisas. Até mesmo a questão da embalagem, se eu vou ferver a água numa panela de inox, uma panela normal, o próprio plástico em contato, a garrafinha... Nossa, isso aí daria outro webinar, viu? Porque, nossa, a gente consumir cafezinho em copo plástico. Nossa. Faz isso não, gente. Fica anotado aí, então, para... Aí depois diz que a culpa é do alimento industrializado, mas está tomando café no copinho de plástico derretendo. Eu fiz isso por muitos anos, muitos anos.
Pois é, o plástico ele libera um componente, né? O bisfenol A, que quando você aquece ele, ou submete, por exemplo, há muito tempo no frio, ele passa aí para o alimento. Então, isso vai se acumulando no nosso organismo. Isso aí é composição química. Vai só ficando lá. Galera. Ferrou. Estimativa de vida, menos 5 anos. Menos 5 anos aí, só no cafezinho no copo de plástico. Sensacional. E pessoal, é o seguinte, vou me despedir aqui de vocês, agradeço a presença de todos, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo da Wisla, desse nosso papo. É o primeiro de muitos, espero que a Wisla volte outras vezes para trazer outros assuntos. Só nesse final aqui rendeu uns 5 assuntos aí que a gente pode estar conversando, né? E você quer dar alguma palavra final? Tá contigo. Então, eu quero realmente agradecer pela oportunidade. Eu gostei muito de ter participado. Gostei que o pessoal também interagiu mais agora no final. Espero ter contribuído de alguma forma para a formação aqui de vocês. E, assim, me disponibilizo real para o que vocês precisarem. Não só agora, mas se lá na frente surgiu alguma coisa que tem a ver com minha área, que você precisa de ajuda, é só me chamar lá. Não, você fala, Luiz, eu estive naquela webinar lá do... Só me falar que eu te garanto que se eu puder, o que eu puder, eu vou auxiliar de qualquer forma, certo? É uma parceria que a gente está construindo a partir de agora. E estamos aí, vamos para cima. E quando precisar, estou aqui. Sensacional. E para quem estiver vendo esse conteúdo depois da live, porque não são todos, né, que podem ver no ao vivo, a grande maioria acaba vendo depois, comente aqui embaixo também o que você achou. Traga... cadê o Insta da Wisla? Verdade. Deixa eu pegar o Instagram dela e jogar aqui no chat para vocês. Eu compartilhei o LinkedIn, que é mais um ponto profissional, mas o pessoal também gosta de entretenimento, né? O Instagram da Wisla tá aí. Segue ela lá. Dê um sinal positivo, incentiva de verdade. E assim, pessoal, sejam incentivadores de pessoas. O mundo tem críticos demais. Então, hoje você está aí assistindo, amanhã você pode estar aqui também entregando conteúdo, passando seu conhecimento para frente. E é o início aí de uma parceria. Eu quero me aprofundar mais nessa questão da engenharia de alimentos e de outras coisas que nós podemos trazer, porque afinal a Engenharia Academy é o encontro de todas as engenharias e nós estamos aqui para isso. Fechou? Então, Wisla, muito obrigado aí pela presença, pela participação mais uma vez. É um grande prazer mesmo. E Gustavo, o Rian e o Luciano, todo mundo que esteve até o final, participou. Um grande abraço. Vocês são os caras, hein? Vamos para cima. E Wisla, finalmente, obrigado. Tamo junto. Obrigada também. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tamo junto.